Pessoal, vamos fazer agora um giro pelos ônibus vermelhos que estão expostos. São de diferentes empresas. Aqui a empresa de prefixo KE é a Tamandaré. A empresa HD, não é High-Deck não, gente. É H de Viação Redentor e D de dupla articulação, ou seja, ônibus biarticulado, carro 246 da empresa Redentor. Desta vez é um articulado tradicional. Outro ônibus da empresa GE, não é General Electric não, pessoal. Curitiba com essas loucuras aí de colocar letra na frente do prefixo, né? O G é de Viação Cidade Sorriso, o E é de Expresso e 693 é o número do ônibus. Inclusive, esse ônibus está aqui, exposto na 11ª exposição de ônibus novos e antigos, que está sendo realizada na cidade de Curitiba, na garagem da Aviação Redentor. Vamos agora conferir mais um ônibus vermelho do Sistema Expresso, que opera nos corredores da cidade, prefixo HR. H de Viação Redentor, né? O correto seria se fosse RR, né, gente? Mas aí ia lembrar o missionário R.R. Soares. Não tem jeito esse negócio de combinar prefixo com número, né, gente? A gente sempre vai lembrar de alguma coisa, né? Mas H é o código destinado para a Aviação Redentor, onde nós estamos, né? Quando aparece HR, é um ônibus articulado. HB é um ônibus interbairros, B de bairros. HC, convencional. HE, expresso. HA, alimentador. Então, portanto, um ônibus laranja. Mais um ônibus vermelho chegando, desta vez com a carroceria da Neobus, chassi Volvo B12M, prefixo HE700, também da empresa Redentor, também expresso porque opera nos corredores expressos da cidade de Curitiba. E um dos mais novos, carroceria Millennium, fabricada pela Caio, modelo Millennium BRT, HE729. E o logotipo da Volvo tá bonito demais e tá brilhando, né, gente? Aqui você está passeando nesta exposição que está sendo realizada nesta garagem, na garagem da Aviação Redentor, uma empresa tradicional e bastante conceituada na cidade de Curitiba. Aqui mais um ônibus mostrado, um dos mais modernos do Brasil, Viale BRT, fabricado pela Marco Polo, e o enigmático prefixo 17E17. 17 é o código da empresa Expresso Azul, E de Expresso e 17 o número sequencial da frota. Significa, portanto, que esta empresa tem pelo menos 17 modelos deste tipo circulando nas linhas expressas. Lembrando que a numeração das linhas metropolitanas é diferente das linhas urbanas e também a numeração dos ônibus metropolitanos são diferentes dos ônibus urbanos de Curitiba. Esse ônibus aqui, por exemplo, apesar dele ser expresso e operar nos corredores de Curitiba, ele liga uma cidade, no caso a capital, com uma cidade vizinha da região metropolitana e utiliza a mesma pintura do expresso, o que obviamente gera um excesso de ônibus vermelhos pela cidade toda e agora pela região metropolitana também. E obviamente é ruim isso também, né, gente? O ideal seriam pinturas diferenciadas do metropolitano e do urbano, né, gente? Mesmo porque o sistema da Comec, que na verdade hoje se chama, se não me engano, a MEC ou a MEP, é diferente, né, gente? As linhas metropolitanas são gerenciadas pelo governo do estado do Paraná. E o nome do órgão é esse aqui, pessoal. Olha só, a MEP, Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. Os políticos são tristes, né, gente? Eles usam nomes pomposos, né, nos órgãos públicos, né? Mas aí quando você investiga bem, analisa bem, é uma Secretaria de Transportes, né, gente? Uma Secretaria de Transportes estadual que faz a fiscalização e o controle da frota dos ônibus das empresas particulares, né? Aqui temos mais um ônibus General Electric, GE, não é General Electric, é o G da Aviação Cidade Sorriso,
o E do Expresso e o número 735, indicando que tem 35 ônibus da categoria 7 na empresa G. As maluquices de Curitiba para numerar os ônibus que ficam parecendo com prefixos de aviões. Este aqui é um ônibus de motor dianteiro, coisa rara no transporte coletivo de Curitiba nas linhas expressas durante muito tempo, né? Praticamente desde 1974 as empresas não compravam ônibus com motor dianteiro. Neste caso é um ônibus pesado, a carroceria da CAI, o modelo Millennium BRT e o chassi pesado Scania F113, é um chassi robusto, motor dianteiro, não tem como colocar uma porta dianteira aqui, né? Porque obviamente é um motor grande, mas o carro ele tem a mesma dimensão de um biarticulado de 25 metros, né? Esse aqui carrega bastante gente e é um dos ônibus mais modernos fabricados no Brasil, né, gente? E obviamente a opção pelo uso do ônibus de motor dianteiro em linhas pesadas, expressas, se deve também à redução de custos operacionais, né, gente? Porque não é brincadeira você ter uma frota grande com ônibus de motor traseiro ou de chassi Volvo. O custo é muito elevado. Então a alternativa da Scania foi muito bem pensada, né? Mas o ônibus ele é meio estranho, né? Ele é diferentão dos demais ônibus do sistema expresso, como esse aqui, né, gente? Aqui nós temos o Viale BRT, modelo fabricado desde o ano 2013 pela Marco Polo. Lembrando que o Viale BRT surgiu para uma necessidade dos corredores expressos. Só que as empresas demoraram um certo tempo para adquirir o ônibus, que era muito caro na época também, né? E com o passar do tempo você sabe, né, gente? Não é brincadeira, tudo é custo, né, gente? Você que tem aí um comércio, você que tem um barzinho, você sabe que tem muita coisa aí que na realidade é diferente, né? Você que tem a mercearia, o mercadinho, então tem muita coisa que poderia ser colocada em prática, mas é a questão do custo. E a mesma coisa ocorre no universo das empresas de ônibus privadas, que não contam, na grande maioria dos casos, com recursos públicos para poderem oferecer aí um transporte com ônibus assim no estilo europeu, né? Na Europa, né, basicamente os ônibus são quase todos piso baixo, motor traseiro, mas também não tem tanto articulado, né? Biarticulado não tem. Então a cidade de Curitiba, assim como outras pelo Brasil, agora Rio de Janeiro e Goiânia, estão com esta ideia aí de fazer essas mudanças, né? São mudanças pontuais e outras mudanças que ocorrem no decorrer dos contratos com as empresas privadas, né? E uma das mudanças que inclusive mexeu bastante, na minha opinião, na minha visão, foi essa questão aí do compartilhamento de uma categoria com outra e consequentemente a escolha de uma das pinturas, né, gente? Então, por exemplo, Curitiba tinha ônibus amarelos, você praticamente não vê ônibus amarelos aqui. Eles hoje estão fazendo as mesmas linhas, né? Foi extinta apenas a cor. Então o que aconteceu? Houve um aumento de números de cor laranja em circulação. Então mataram aí o transporte integrado de Curitiba nesse conceito de cores diversificadas. Tínhamos aí também o azul, o azulão do ligeirão, né? O ônibus articulado ou biarticulado que roda no corredor, pode fazer ultrapassagem em alguns pontos e normalmente ele tem poucas paradas. Agora é tudo vermelho que faz, né? Colocaram lá um adesivo, mas ficou assim uma coisa, muito ônibus vermelho, vermelho e laranja demais em Curitiba, por conta dessas extinções, né, gente? Então daqui a pouco vai ser ou tudo vermelho, ou tudo cinza, ou tudo laranja, porque até já tem comentários aí de que a cor verde pode ser extinta. Essa cor aqui que você está vendo nesse ônibus articulado, até com um prefixo enigmático, né, gente? GY003, né? É curioso essa denominação desse prefixo, né? Poderia ser o quê? Um intercidades metropolitano, né? Mas espera aí, é pioneiro, né? A empresa
o consórcio pioneiro não opera na linha metropolitana. Tá meio estranho esse prefixo aqui. O correto é que ele fosse GB, B de bairros, interbairros, né? Porque o G está correto, G Aviação Cidade Sorriso, esse aqui é o carro 003. Essas loucuras aí, essas confusões aí que a Urbis faz, eu não entendo, gente, não entendo. E o ônibus é novo realmente, só que está estreando com um prefixo estranho, GY, né? Deveria ser GB ou então GI mesmo, né? GI de intercambiável. Mas como é bonito um ônibus novo, né, gente? Olha só, um ônibus que vem plastificado, né? Como ele vem de fábrica, pessoal, todas as encarroçadoras encapam os assentos para evitar sujeiras, poeiras, né? O ônibus é entregue zerado mesmo para a operadora. Inclusive tem ônibus que vem em cima de carreta, viu, gente? Aí, quando você está trafegando na BR, você já deve ter observado carretas transportando um ônibus inteiro, né? Tem fábricas que têm esse hábito de agradar o cliente, que é um empresário do transporte coletivo. Um ônibus desse não é barato, e a gente sabe que dependendo de como ele vai ser operado e onde ele vai ser operado, é complicado, né? Um ônibus articulado custa em torno de R$1 milhão, né? Um biarticulado, então nem se fala. Tudo também depende do que tem dentro dele também, né? E hoje aí os poderes públicos exigem muito ar-condicionado. Não é o caso ainda de Curitiba, mas vai chegar o tempo dela ainda, no devido momento. A Urbis, né, que é a gerenciadora de Curitiba, ela está numa economia de guerra, né, gente? Então ela normalmente vai adotar isso aí, mas não se sabe quando. É que nem em Joinville, né? Joinville está prometendo listar o transporte coletivo há anos, né? Desde 2013, as empresas operam com o contrato vencido, né? Mas o prefeito atual, que já está no segundo mandato, daqui a pouco sai para concorrer aí a governador, a senador, não vai licitar o transporte de Joinville. E assim como outras cidades. A sua cidade aí, de repente, a sua capital deve ter esses entraves políticos, e é por isso que as coisas não andam. Mas não só nessa área, né, gente? Em tudo, né? Você vê aí nos postinhos de saúde aí, as filas intermináveis para você ter acesso aí a um sistema de saúde de qualidade, com uma mínima qualidade, né, gente? Você não tem, né, gente? Agora, é claro, dependendo do gestor público, muda, né? Mudam algumas atitudes. Mas aí se trocar a bandeira partidária, mudar de governo, das duas uma. Ou as coisas vão melhorando, e às vezes nem sempre com aquela rapidez esperada, ou jogam uma pá de cal, né, gente? Jogam uma pá de cal, e aí a cidade, ao invés de crescer, regride mais 4 anos. E como existe a bendita reeleição, a cidade regride 8 anos. Eu sou totalmente contra a reeleição para prefeito, para governador. Eu só sou favorável à reeleição para presidente da República, que é o cargo máximo de gestão da política brasileira, entende? Essa é a única coisa que eu sou a favor, né? Agora, reeleição para prefeito, para governador, para deputado, senador, eu sou contra. Tem que trocar. Não dá para continuar desse jeito. Mas a exposição está bonita demais, gente. Está bonita demais. Uma quantidade muito grande de ônibus de vários tipos aqui. Tem ônibus expressos novos, misturados com alguns que já operam já há algum tempo, mas que, como você tem observado, estão sempre limpos, em bom estado, pertencem a empresas diferentes, né? Lá nós temos ali a empresa com o prefixo enigmático EE600. Gente, Curitiba com seus prefixos é brincadeira, gente. É um carrão novo, hein? Com placa TBH, gente, já chegou com placas iniciadas com a letra T, hein? Barbaridade. Bom, o E você já sabe, é o código de uma empresa, no caso, a Aviação São José. O outro E é de expresso, o número 6 é o código desta categoria, e deveria ser 01 aqui, né, gente? Porque não faz sentido, né? O 0 não tem um valor, né, de importância para a quantidade de carros, no caso, nessa categoria 6, né? Então, se essa empresa chegar aqui ao carro 610, na verdade, ela teria, pela lógica, 10 carros e não 11.
mas colocaram aqui o 00, né? Então, é uma coisa que eu não consigo entender aí, esses técnicos da URBS, gente, não consigo entender por que eles não organizam esses prefixos dos ônibus de Curitiba. Para mim, gente, Curitiba tem 10 empresas de transporte coletivo. Fazer um código único para cada uma delas e acabar com esse negócio aí de separar pelo número da frota as categorias. Poderia ser, aviação, ali é a G, né? Vamos dar um exemplo. Poderia ser a empresa G, Cidade de Sorriso, todos os ônibus numerados entre 1000 e 1999. Aí aqui a empresa B ali, aviação Glória, poderia ser prefixo 2, todos os ônibus numerados entre 2001 e 2999. E assim poderia ser, né? Ficaria até mais interessante. O prefixo poderia ser pintado num tamanho maior. Porque inclusive até é uma coisa curiosa, né, gente? Até que o tamanho do prefixo na dianteira é legal, mas na lateral não é muito legal não, né? Principalmente porque os ônibus estão cada vez mais com um maior comprimento, né? Então o usuário não identifica muito o prefixo do ônibus quando ele precisa fazer alguma consideração, ou quem sabe até um elogio, uma crítica, alguma coisa assim, né, gente? O ônibus já passa e não consegue visualizar o prefixo. Agora, a uma certa distância, né, o prefixo pintado em tamanho grande, gente, aí é muito melhor, né, gente? Pintar os prefixos dos ônibus em tamanho maior, principalmente na lateral. E no caso de Curitiba tem espaço, né? Aqui é pintura integral, né? A pintura monocromática, né? O ônibus é pintado de uma só cor. Dá para fazer isso aí sim, ali na parte entre a segunda e a terceira porta. Dá para fazer isso aí, gente, olha só. É um espaço bom aqui para colocar o prefixo do ônibus em um tamanho maior, né, gente? Vamos entrar dentro deste ônibus, é um ônibus zerado também e bonito demais, gente, olha só. E a carroceria é fabricada aqui no Paraná, viu, gente? Vamos prestar homenagem para a carroceria Mascarello, fabricante de carrocerias instalada em Cascavel, a cidade das serpentes, a cidade da cobra Cascavel. Mascarello, esta carroceria é muito boa, um modelo de ônibus muito bom, né? É o Gran Via, o nome do modelo. Modelo que já é fabricado há alguns anos e à medida que os anos avançam, ele passa por uma transformação na sua estética. É que nem automóveis, sabe, gente? O automóvel continua o mesmo nome do modelo, muitas vezes acrescido de algum nome adicional, e aí ele passa a ser... mas olha só, o prefixo é de desanimar, né, gente? Olha só, GY, é outro GY. Esse GY aqui, gente, tem tudo para ser intercambiável, só que deve ser o intercambiável metropolitano, ou seja, aquele ônibus que você pode colocar em qualquer linha, né? Mas é feio, né, gente? Esses prefixos de Curitiba, né, com letra, parece avião, né, gente? Mas que coisa feia, não tem lógica alguma, né, gente? Só para o pessoal lá da URBS mesmo, né, gente? Que seria a Secretaria de Transportes aí da sua cidade, da sua capital. Os caras, sei lá, gente, olha só que salada de numeração, né, gente? É complicado demais, tchê. Muito bem, pessoal, com imagens direto do evento, um evento muito bonito, muita gente aí levando as crianças, que possivelmente várias delas serão futuros entusiastas do transporte e ajudarão a permanecer viva a memória deste país com tão poucas memórias, né, gente? O Brasil, a gente sabe muito bem que ela tem essa falha grande, né? Você pega aí os livros, procura qualquer coisa histórica sobre vários assuntos aí, você encontra pouca coisa, né? O Brasil, praticamente a América Latina inteira, né? Não tem essa questão de preservar muito a história. Isso começou mais recentemente, né, gente? Mas é um problema realmente sério, né? Faz parte aí, não sei se da cultura, mas a América Latina praticamente inteira é assim, né, gente?
Lamentável. Olha, coisa bonita isso aqui, um ônibus escolar com as cores da bandeira brasileira. Olha que coisa linda. E com esta bela imagem, mostrando aí a pintura do Colégio Bom Jesus, o verde, com a faixa amarela dos ônibus escolares, né? Olha aí, é um prefixo bonito, né? Fácil de ler, tamanho grande. Se fosse uma empresa de ônibus, né? O número 225 e o nome da empresa bem legível, por sinal. Assim deveria ser Curitiba no âmbito do seu transporte urbano, né? Aumentar aí as informações de frota, né? Aqui, embora seja uma empresa rodoviária, a gente observa aí o nome da empresa bem grande, o prefixo bem legível, bonito, né? A fonte do prefixo bem legível. E são coisas assim, né, gente, que fazem a diferença também. Daqui a pouco eu volto de algum lugar aqui da feira de ônibus novos e usados que estão sendo expostos na cidade de Curitiba.